Gente, queria muito agradecer o apoio que Uberaba está dando, a acolhida que o fórum está sendo recebido. Dizer que o ministro Paulinelli busca esse sonho há muitos anos e a gente está conseguindo chegar perto de realizá-lo aqui com vocês, mas não é gratuitamente. É porque, primeiro, vocês são um polo de excelência já consagrado. Segundo, existe instalada aqui uma visão extremamente rica e muito aderente à visão do ministro. Eu vou citar 3 pessoas, mas eu tenho certeza de muito mais, são as que eu conheço mais de perto. Primeiro, Paulo Pialco, que foi amor à primeira vista. Realmente a visão é muito complementar, é idêntica. Nós queremos valorizar o que vocês produzem, nós queremos vender muito mais e conseguir vender onde a gente não está vendendo. É simples assim. A visão empreendedora do Marco Túlio Paulinelli, que fiquei apaixonado ontem com a capacidade de inventiva e a dinâmica holística que ele emprega nos negócios dele, sempre preservando o espaço social e ambiental. E o Marco Túlio Prata, que é um gestor formado em meio ambiente, formado na visão legal do meio ambiente, também empresta uma solidez enorme a toda essa circulação. Bom, a gente começou há 10 anos atrás, exatamente, até chegar aqui hoje, por isso que esse momento é tão especial. O ministro reuniu os amigos. Ele estava meio que longe do processo, porque considerava todo o debate ideológico que ele não queria participar. Mas ele junta os amigos, aí ele trouxe os amiguinhos. Eliezer Batista, que foi o homem que resolveu o problema de logística Brasil-China, que é uma epopeia, uma história linda. O Roberto Rodrigues, que não preciso explicar. Ronaldo Sadenberg, foi 8 anos embaixador na ONU, foi ministro da Ciência e Tecnologia, foi secretário de Assuntos Estratégicos. Botafogo Gonçalves, também embaixador, que criou o Mercosul. O Evaldo Vilela, que vocês conhecem, foi reitor de Viçosa e hoje é presidente do CNPq. Ou seja, o que une esses homens é uma história republicana de contribuição ao país e uma missão espetacular, que é o que o ministro chama de dar o terceiro salto no agro sustentável a partir aqui de Uberaba. A sistematização disso ele é muito importante e muito difícil. E a gente convoca vocês a participarem desse desafio com toda humildade, gente. Não vai ser mole. Vocês vão ver que vocês mesmos vão ter muitas perguntas, algumas a gente tem resposta, outras não, né? Mas tem uma rede, que a gente chama de rede de conhecimento, de 300 pesquisadores, gestores, empresários, já plugados no que a gente faz, já discutindo cenários, né? Então, nós vamos chegar aqui no final desse evento com a expectativa de que vocês entendam a importância de falar para fora da bolha. Sinceramente, esse monte de cabelo branco que está aqui, isso não é o mercado. O mercado tem 20 anos, tem 30, 40, é um mercado que vai ser feito ainda. É para ele que a gente tem que dirigir o nosso negócio, porque senão a gente vai vender para o passado. E o passado não compra nada. Pode passar, por favor. Bom, a inspiração do Alisson era criar um organismo influenciador em todos os sentidos da importância do agrotropical, da mesma maneira que o Norman Borlaug. O Norman foi o primeiro responsável pelo grande salto da oferta de alimentos no mundo. Ele multiplicou por 5 a produtividade de trigo e milho em experimentos, geneticista, em experimentos no México e na Índia. 59, foi a prêmio Nobel. Só que os americanos transformaram o trabalho do Norman numa fundação chamada World Food Prize. Aliás, o Alisson foi laureado como Prêmio Mundial da Alimentação nessa fundação,
E lá tem uma reuniãozinha, todo outubro, com 3.000 pessoas. Você esbarra no café com o presidente do Banco Mundial, com o Bill Gates, com a Melinda Gates, todo mundo que tem alguma coisa a ver com alimentação no mundo temperado, está lá. O segundo grande movimento de aumento da produção de alimentos no mundo foi o Wallace que fez. Para quem é jovem ou não se lembra, a gente importava 30% dos alimentos que precisava. O Brasil estava numa rota de fome. E aí o Alisson promoveu ele exerceu uma missão, qual seja, o cerrado, não sei se vocês conhecem esse ditado, naquela época era dado ou herdado. O cerrado não servia para nada, não tinha valor, a gente não sabia usar o cerrado. Para isso precisava de uma base tecnológica. Ele implantou a Embrapa, ele pegou a Embrapa com um pedaço de papel. O primeiro concurso que ele fez, 1.000 vagas, bons salários, apareceram 52 pós-graduados. Não tinha pesquisador. Aí ele correu no Ministério da Educação, a Fundação Fulbright, e mandou os 1.530, hoje são os líderes da nossa pesquisa, foram esses jovens que foram para o exterior com uma missão. Vocês vão aprender ciência, mas tecnologia para desenvolver aqui no Cerrado. Alisson está pedindo a vocês que façam novamente um esforço de missão. É um desafio muito grande, porque a última vez que isso foi feito foi na época dele. Vou dar um exemplozinho, até porque o Marco Paulo citou isso ontem. Eu acompanhei desde o nascimento um trabalho espetacular que é a Embrapa de Campo Grande, com o Cleber Soares e a Fabiana Vilas Boas fizeram com a carne em carbono neutro. Eles lançaram isso num seminário internacional em 2015. A Nova Zelândia e a Austrália estavam presentes. Eles pegaram a tecnologia, no outro dia chegaram em Sydney e sentou Estado, ciência e iniciativa privada. Mesinha só, 3 cafezinhos. 6 meses depois, a carne deles estava chegando na China com um selo dizendo o seguinte: Clean, Green and Safe. Limpo, verde e seguro. Até hoje, nós criamos a tecnologia, Marco Paulo Nery, até hoje, nossa carne entra na China com CIF, com o selo do CIF. Então, uma coisa é você ter o potencial tecnológico que vocês têm aqui. A outra coisa é vender. E para vender você precisa de um acordo que envolva a sociedade, ciência e iniciativa privada. Sem os 3 juntos, não vai. E por que é difícil? Pode passar, por favor. Bom, eu acho que dá para ir mais uma, depois eu volto. Então, é difícil pelo seguinte. Primeiro que a gente tem dificuldade de entender a história. Nós vivemos um momento extremamente delicado e eu até fico meio constrangido de falar isso, mas se a gente aproveitar essa oportunidade e não trabalhar no que nos divide, mas trabalhar no que nos une, no que junta cientistas. Se você for ver a realidade da leitura política que é feita lá no Instituto da Reitora Débora, é totalmente diferente dessa sala. Mas entre ela e nós tem uma convergência. A gente quer que Uberaba seja a capital do mundo do agrotropical, exibindo a sua tecnologia, a sua capacidade de entregar os produtos que o mundo quer comprar. Isso nos une. Então, se a gente puder trabalhar dentro do que mantém pode voltar o slide anterior, por favor? Eu estava naquele mesmo. Nós poderíamos sonhar, o outro slide que estava anterior, nós poderíamos sonhar com
essa transformação em 5 anos em Uberaba nesse modelo. Então, ontem o Paulo Pial falou em genética de boi. Eu sei o valor que isso tem, porque eu estou perto de vocês, eu não sou agricultor, não entendo nada de agricultura, mas eu consigo entender mais ou menos. Isso não tem valor em São Paulo para quem compra. Mas tem outras coisas que vocês podem oferecer para eles. E esse é um diálogo em torno de valores. Vocês produzem a melhor carne do Brasil. Isso tem valor. Ela emite ou não emite, ou pode emitir menos. O que vocês estão fazendo para que essa carne cumpra o desafio da transição climática? A questão da saúde da carne. Nós não trabalhamos a ponta, nós vendemos para o mercado. Lá na ponta tem pessoas, tem gente. O cara quer saber se a carne faz mal ou não. O que a gente está fazendo concertadamente para mostrar que a carne impacta positivamente a saúde de quem come? Tem 1 milhão de gente dizendo o contrário. O que a gente fez? No dia que a vaca louca saiu na Inglaterra, hoje, eu não sei se vocês sabem, 19% dos britânicos são veganos, por causa disso. No dia que saiu a vaca louca, por que não sai um vídeo no outro dia seguinte dizendo que o nosso gado é verde? Nosso gado é a pasto? Não fizemos nada. Por quê? A gente vende para o mercado, não vende para as pessoas que estão comprando. E depois vocês vão ver o que significa em termos de risco de mercado. Tá? Então, é possível fazer em 5 anos Uberaba uma referência global? Pode começar no mês que vem, porque vocês já têm o vírus da inovação, você já tem a atitude, só falta a gente juntar os bigodes e trabalhar juntos, unindo ciência, iniciativa privada e visão estratégica na perspectiva dos órgãos públicos. Vamos começar aqui, dentro de casa, está aqui o secretário, vamos começar com o que a gente pode fazer. E, sobretudo, vamos demonstrar que não é um projeto da agricultura, é um projeto da sociedade, que todo mundo vai ser positivamente impactado. É impressionante como o Alisson é desconhecido fora da bolha. O que ele fez pelo Brasil, dentro da bolha ele é um deus. Fora, se chegar em São Paulo, no Rio, e perguntar quem é Alisson Polinelli, com certeza vai ouvir de muita gente quem, como. Só que o Alisson, ele implantou o que o Juscelino começou. O Juscelino fez Brasília, e ao trazer a toda essa tecnologia que permitiu usar o Cerrado, ele redescobriu o Brasil. Só de novas cidades, tem mais de 30. As cidades potencializadas, inclusive Uberaba, passa longe de 100. Nós temos que ver o sentido histórico disso para entender o que pode ser feito. Esse foi o segundo salto. O que a gente pode fazer no terceiro salto? A gente pode ir muito mais longe. Obrigado. Vocês veem na foto de baixo, a foto da esquerda, aquilo ali é Primavera do Leste, em 82, gente. 82 ali, eu já estava formado. Um ônibus chegando de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, cheio de gaúcho, sem ter onde ficar, sem nada. Eles acampavam em, parecia barraquinha de MST. Hoje, Primavera do Leste tem 3 universidades. O Instituto Federal de lá, reitora, tem uma seção de mecatrônica criada para atender a demanda do setor de algodão, porque eles pagam $800 para o sujeito, o engenheiro vindo de São Paulo, consertar a esteira do trator. $800 dia. Aí fala, o IF de lá, vamos fazer um curso de mecatrônica. Tem uma rede hospitalar impressionante e tem a Raia Olímpica, onde treina a seleção brasileira de caiaque. O Brasil ignora que tudo isso nasceu na agricultura. Sabe por quê? A gente só fala agricultez. Quem é que mediu? E aí, reitor, a gente precisa chamar as ciências sociais, nós vamos falar sobre isso. Quem mede isso? Um dia que ele assumiu o ministério, a gente comia 3,5 kg de frango por ano, per capita.
que é o mesmo patamar da Nigéria hoje. Frango era chique. A sua mãe fazia frango no domingo, aposto. Por quê? Porque era comida cara. Um frango levava 10 meses para virar galinha. Aí tem uma base de genética que hoje o frango, até 34 dias, ele está pronto. Sabe o que isso aconteceu? Não tem uma casa de baixa renda no país que não tem um pedaço de frango. E isto foi ao ponto de ser a proteína animal mais consumida, 45 quilos per capita ano. Qual foi o impacto nutricional, social, alimentar, a sobra de renda na bolsa da família, no sentido de que ele pode usar parte da verba que recebia em outras áreas, lazer, bem-estar, qualidade de vida. Tudo isso com origem na ciência, na tecnologia e no empreendedorismo. A gente pode fazer esse ensaio em várias escalas e em várias dimensões aqui em Uberaba. Pode ir. Pode ir, por favor. Então, a ideia do polo reproduz um conceito que, quando o Alisson era diretor da ESAL, que hoje é a Universidade de Lavras, e o Rondon Pacheco chamou para ser secretário de Cultura, governador, eu posso ir, mas eu preciso que o senhor me ajude, crie um órgão onde eu possa levar a visão da ciência para a gestão pública e privada. Isso foi revolucionário, não é para a agricultura, não. Pela primeira vez, o setor público brasileiro incorporou a visão da ciência de uma maneira sistêmica. Isso mudou a baliza, né? E aí ele criou o Pipaeng, que foi o organismo que reuniu os pesquisadores. Aí o BDMG ajudou, tinha muito economista, e dali surgiu o modelo da Embrapa. Copiou, colou. Cine Lima viu o que estava sendo feito e levou a equipe do Alisson para Brasília para estruturar a criação da Embrapa em janeiro de 73. No final do ano foi formalizada em dezembro. O Alisson assume em março do ano seguinte para implantar. Então, o PADAP, o Paulo Haddad vai falar sobre isso, ele participou dessa construção, foi um modelo de colonização. O Alisson entrou, desapropriou a terra, chamou cooperativa, a mesma coisinha que ele está fazendo hoje, numa outra dimensão, numa outra escala. Aí veio a Cotia, trouxe os japoneses, os gaúchos, os mineiros, botou infraestrutura, armazém, estrada. O PADAP hoje é a maior renda per capita da agricultura brasileira. Continua sendo uma referência tecnológica nacional e internacional. Ninguém ganha mais dinheiro que aqueles caras. Onde vai ser o polo modelo do salto número 3 da agricultura tropical sustentável do século XXI? Que não é mais só produzir alimentos, agora é produzir alimentos e todo o caminhão de demandas que nós temos pela frente. De um lado, crises as mais profundas e diversas, de outro, a agenda da sustentabilidade, que por si só é extremamente desafiadora, né? A gente acha que aqui tem tudo para isso. Pode ir, por favor. Então, é bom lembrar que o conformismo ele atinge normalmente o setor de bem-sucedidos. A Kodak é o melhor exemplo que a gente pode trazer. Não sei se vocês lembram, fotografia era sinônimo de Kodak. Como ela está muito confortável, como o agronegócio brasileiro está, acha que as pessoas vão comprar porque é comida, e não é bem assim, o mundo mudou. De um dia para o outro, a Kodak simplesmente sumiu do mercado. Os jovens aqui nem sabem desse nome. Esse você de barba aí, você conhece Kodak? Isso. Então você não é tão jovem assim. Bom, resultado. Qual é o desafio? A gente está muito longe, muito perto dos que fizeram o passado,
e muito longe de quem está fazendo o futuro. Para atualizar a nossa abordagem de mercado, é preciso dos jovens. O Alisson fala isso diariamente. Sem jovens a gente não vai a lugar nenhum. Aliás, uma das recomendações dele para a vinda a Uberaba são duas. Uma, botar o jovem de fato dentro do debate. Até ele faz uma recomendação que eu peço depois que ele fale um pouquinho, que todas as entidades do setor têm um conselho consultivo com a presença de jovens, representantes da sociedade civil, da gente que nos fiscaliza. Isso seria uma relação espetacular do sistema. E a gente precisa estar perto porque é o jovem que traduz a demanda. É ele que vai dizer o que você tem que vender. Ou quando você vai sair com a namorada domingo, você põe a roupa mais velha que você tem. Você está vendendo. Para vender, você tem que vestir o seu produto da melhor forma possível. Para vestir esse produto, você precisa conhecer a demanda, chegar perto do jovem. Pode ir, Paulo. Então, essa questão do conformismo a gente já falou, pode passar. Quem está ganhando R$200 num saco de soja e não está enxergando risco nos próximos 5 anos, você vai falar de ameaça, ele ri da sua cara. Como é que você sacode esse cara para ele perceber o tamanho dos desafios que a gente tem e o tamanho das oportunidades, principalmente? Pode ir. Então, o conceito do impacto mínimo, e tem outros, Siqueira vai trazer outros conceitos fantásticos para vocês conhecerem, produzir alimentos com impacto mínimo sobre a natureza. Simples assim. A natureza é nosso ambiente de trabalho. Se a gente não preservar, nós vamos perder o ganha-pão. E isso hoje passa por muita tecnologia e muita visão estratégica. Olha só, o ILPF, que é uma riqueza tecnológica incrível. A Embrapa completou 20 anos de ILPF. Sabe quantas unidades pecuárias tem ILPF? 9,4% no Brasil. É uma tecnologia que está lá no site da Embrapa, no Exalc, Lavras, está tudo lá. Mas lá no site é ficar na prateleira do pesquisador. Como é que chega lá no chão de fábrica, no pequeno produtor? Como é que o grande produtor percebe a escalagem que o setor oferece? E é dinheiro que não está materializado, é negócio que não está feito. Pode ir. Então, a gente tem uma série de sugestões práticas que vamos fazer na próxima fala sobre comunicação. Aqui eu estou apresentando o fórum, mas essa é muito poderosa. Rio Verde já tem plantios de 1.300 hectares de soja com 58% de controle biológico. Imagina o dinheiro que esse cara está deixando de gastar, imagina o impacto que ele tem sobre o produto que ele está entregando do ponto de vista de mercado, sustentabilidade, qualidade do alimento, etc. Pode ir. Então, isso aí é a praia do Siqueira, a democratização do alimento, do conhecimento, como a gente vencer essa grande barreira. O Paulo vai falar seguramente sobre essa, a gente chama de clivagem, esse corte. Tem 834 mil produtores, todos aqui representados nessa sala, que tem tecnologia. E tem 4 milhões e meio excluídos. Isso não é uma questão de tamanho. Isso é uma questão de quem tem tecnologia e quem não tem. Esse é o ponto central. A educação tem 1 milhão de convergências e possibilidades, porque a ideia é que a cidade perceba o potencial que ela própria tem. E isso começa na escola básica. Porque se o menino incorporar a visão de ciência na escola básica, ele leva para o pai, leva para a família. Você começa a mobilizar a sociedade em torno disso. Pode ir, por favor. A questão da cultura, pode passar.
é fundamental. A gente, no agro, costuma falar em bilhões, milhões de toneladas. Ninguém mora no PIB. As pessoas comem um frango por vez. Você falar em 1 milhão de toneladas de frango, ninguém na cidade consegue nem visualizar. As pessoas são extrativistas, desmatadoras, porque não sabem o potencial de negócios com a árvore em pé oferece. Esse é o grande desafio do Siqueira no processo. E o Alisson tem uma visão de pacto global do alimento, onde a gente pode entregar alimento mais saudável, mais sustentável e, sobretudo, contribuindo para a contenção dos fluxos migratórios forçados. Isso vale ouro para os países do Norte. Ele vai falar sobre isso também, mas é importante pontuar. Ninguém migraria, sairia da zona trópica para o norte desenvolvido se tivesse condições de vida, qualidade de vida. Quem é que vai deixar sua cultura, seus amigos, para se aventurar numa travessia arriscada, tanto no Rio Grande quanto no Mar Mediterrâneo, se tivesse condições de viver aqui dentro? E esse é o ponto central do Alisson. Ele transforma esse problema numa solução. Pode ir, por favor. Bom, a retenção de CO2, tem várias coisas que a gente pode fazer juntos. Muito já existe aqui, mas muito pode ser multiplicado, porque a tecnologia está na universidade, só que tem um abismo entre quem faz e quem pensa. Pode ir, por favor. Então, são 5 eixos que a gente propõe de discussão. A visão estratégica, isso é Alisson, Evaldo, Paulo Romano. O modelo econômico é o Paulo Haddad, que vai falar para vocês daqui a pouco. O alimento do futuro é o Márcio Miranda. O mercado é muito rico, tem várias oportunidades. O que não dá é a gente ficar só num, achando que não tem outros desafios e outras oportunidades. A democratização do conhecimento, que eu já falei, e o risco reputacional, que é comigo mesmo. Pode ir, por favor. A gente, se Ribeirão Preto quer continuar a ser a capital brasileira do agronegócio, eu proponho que Uberaba seja a capital da bioeconomia tropical, porque é muito mais que isso. Primeiro, porque nós estamos falando de 56% do PIB. Ontem eu fui tomar um vinho na casa do Marco Túlio. A mesa da sala é feita com eucalipto produzido no ILPF. Isso é bioeconomia. Você usa o produto que vem do recurso natural e transforma, você escala, gera emprego, renda a nível industrial, que isso aí, o potencial é gigantesco e não está sendo aproveitado por nós. Essa definição é a da FAO. A gente copia ipsilíteres. Essa é a verdadeira diferença que o nosso projeto pode aportar. Poder das palavras. Quando você insiste em usar agronegócio, depois a gente vai ver isso com mais calma, você não está mostrando quão diferenciados vocês estão. Vocês são um polo de excelência espetacular e essa palavra leva as pessoas a pensar em 1000 coisas a respeito do meu produto. Pode ir, por favor. Esse nosso desafio da conversa com o Paulo Pial, o Smithsonian Museum de Washington, que é uma das instituições mais importantes do setor do mundo, acabou de fazer uma exposição chamada Futures, que museu remete ao passado. Não adianta você explicar. Se você fala que é um museu, as pessoas vão entender que você está falando do que passou. O Museu do Agro, você está falando da história do agro brasileiro, que é muito rica, mas eu tenho certeza que não vai chamar a atenção do jovem urbano. Agora, por que eles usaram a palavra futures? Primeiro, porque o futuro não é um só. Várias partes do futuro a gente não conhece ainda. Daqui a 10 anos,
vão ter profissões e tecnologias que a gente nem sonha hoje. Então, o futuro são as coisas que vão sendo construídas. Agora, o mais importante, se você chamar o jovem para discutir o passado, ele não vai vir. Agora, se for para ele ajudar a construir o próprio futuro, eu acho que a gente tem alguma chance de fisgá-lo. Não muda nada do conceito do museu. Todas as informações sobre a história do agro vão estar lá dentro. Toda a capacidade tecnológica que eles estão trazendo, o projeto é belíssimo, vai estar lá. Só que a porta de entrada é você comover o jovem para discutir o futuro que ele quer fazer e não o que a gente quer impor. Isso é muito complexo, difícil, mas é possível. Pode ir, por lá. Então, o agro sustentável, inclusive vocês, é capaz de fazer coisas incríveis para a sociedade. A gente precisa medir, a gente precisa mostrar o papel das ciências sociais na aferição, na validação desse processo. Tem muita coisa para ser feita, mas a gente pode começar, ainda que micro, pequeno, começar a fazer esse grande sonho do ministro Alisson materializar-se aqui em Uberaba. Eu agradeço demais e muita fé no que a gente pode fazer juntos aí. Obrigado.